bem, meus amados, eu desejo saudá-los com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do patriarca Jó. O livro de Jó está antes do livro de Salmos. Portanto, abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 14, a palavra do Senhor. Eu quero, enquanto que você localiza o texto, agradecer a Deus por essa oportunidade, externar a minha gratidão, primeiramente a Ele, depois aos meus líderes, pastor João Seno Ovailer, pastor Roberto Ovailer, e também pastor Alceu, pastor Adriano, e toda a equipe que coordena a Quinta-feira da Vitória. Quero agradecer a Deus em público, e também dizer, acrescentar, que a equipe que coordena a Quinta-feira da Vitória está de parabéns. Vocês estão no caminho certo. Deus está convosco e está aprovando o trabalho. E o melhor de Deus para vocês está por vir. Amém, queridos? Glória ao nome do Senhor. Quem localizou o texto, diga amém. Capítulo 14, livro de Jó, verso de número 7 a 9, nos diz a palavra de Deus: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra as suas raízes, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramo como a planta. Podeis ocupar os vossos assentos, por gentileza. Glória ao nome do Senhor. A palavra que Deus me ordena falar essa noite está intitulada nesse tema: porque há esperança. Diga comigo: há esperança. Muito bem. Eu aprendi quando vivia sobre um regime religioso, ainda na infância, que a esperança é a última que morre. No dia em que eu aceitei a Jesus, passei a perceber que a esperança nunca morre. Ela permanece viva, porque o servo de Deus não morre. Ele passa da morte para a vida. Glorificado é o nome do Senhor. Jesus disse isso no capítulo 11 do Evangelho, que ele pediu para relatar. Lá no capítulo 11, Evangelho de João, está escrito: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Então o crente tem a esperança. O cristão está na classe do povo que mais tem esperança. E o servo de Deus, principalmente, o servo, a serva de Deus, são pessoas que possuem esperanças. Então não perca a esperança, porque a esperança, diz-nos a Bíblia. O patriarca Jó estava vivendo em uma prova sem precedente na história. Ele foi o único, um homem escolhido para passar uma prova ímpar, para que esta prova fosse depois escrita, para que nós pudéssemos ler e meditar e pensar sobre a prova que ele passou. Ele foi um dos homens que passou duras provas. É conhecido no mundo dos homens sobre o patriarca Jó, aquele que tem a paciência. Algumas pessoas, quando se irritam, colocam a mão na cabeça e dizem: me dê a paciência de Jó, porque Jó passou nas suas tribulações, nas suas angústias, nas suas adversidades, terríveis coisas, e foi paciente ao Senhor, e ele adquiriu a esperança de Deus. Louvado é o nome de Jesus. Ele mesmo disse: eu tenho esperança, eu sei que o meu Redentor vive, e que quando ele se levantar, ele vai redimir a minha alma. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, eu não sei qual o problema que você tem enfrentado, mas você está diante de um grande desafio essa noite.
Eu quero dizer que junto nós podemos vencer o seu problema. Porque nós temos Jesus, estamos pregando Jesus. Jesus é o autor da esperança. Ele lhe diz, porque há esperança para a árvore, ainda que for cortada. Olha o extremo que o patriarca vai. Porque há esperança para a árvore, mesmo que ela for cortada. Se envelhecer na terra as suas raízes, se desaparecer o seu tronco no pó. Imagina quantos anos leva para todo este processo. Dependendo da árvore, isso é muitos anos. Pensa numa árvore que possui um cerne, e ela desaparecer os cernes de suas raízes, o cerne dos seus troncos, desaparecer e só haver poeira. Isso é muitos anos de processo. Eu não sei quanto tempo você está no processo da provação, no processo da luta e da dificuldade. Mas eu venho como profeta de Deus dizer-lhe essa noite, a esperança para o seu caso. Deus tem uma resposta, uma palavra. A palavra de Deus é a última. E se está demorando, é porque Ele quer você dentro desse processo, para que você venha a ter uma experiência maravilhosa, e o nome dEle, acima de tudo, venha a ser glorificado. Houve muitos homens na Bíblia que foram cortados. Quando a Bíblia fala de árvore, a Bíblia fala de homens. Homens como árvores. Disse o salmista que nós somos como o cedro do Líbano e como as palmeiras. Então o homem é comparado com uma árvore. Então quando o homem perde a esperança, quando é decepada a esperança e o ânimo do homem, Deus está dizendo que ainda há esperança. Quem não se lembra de José no Egito? Foi-se a esperança de Jacó. Foi-se a esperança quando os seus filhos trouxeram aquela capa colorida que seu pai lhe dera, salpicada em sangue. Ali estava uma farsa, ali estava uma mentira, mas para Jacó tudo aquilo era verdadeiro. E quando lhe entregaram a capa e disseram, encontramos a capa no caminho, possivelmente uma fera comeu o seu filho amado. Diz-nos a Bíblia que Jacó se entristeceu grandemente, e foi-se a esperança dele. Mas a palavra está dizendo, porque ainda há esperança. O velho patriarca não sabia, mas Deus estava trabalhando em seu favor. O que você não sabe realmente é isto, que no meio do sofrimento e da prova, Deus trabalha em seu favor. É impossível Deus não trabalhar, e principalmente em meio às provações. Quando Deus se cala, é porque Ele está trabalhando muito em seu favor, e resposta favorável virão. Quem acredita nisso, levante a mão e glorifique ao Senhor. Labachuribi cantarábia. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados, depois de 13 para 14 anos, com sua esperança falida, destruída e sepultada, vem uma nova, mais que uma nova, uma boa nova, uma grande notícia. Da onde vem a notícia? Do Egito. Vem com carruagens, vem com cavalos de Faraó. Deixa eu abrir um parênteses e te dizer, a resposta para a sua vitória vai vir da onde você não imagina, da onde você não pensa. Deus está trabalhando em seu favor. Foi do Egito que veio a resposta de esperança ao velho patriarca em Canaã. Aleluia! Quando a notícia chegou, o seu espírito reviveu, o seu semblante se alegrou, e novos dias surgiram em sua casa. Então eu venho dizer que ainda há esperança. Bendito seja o precioso nome do Senhor. Diz a Bíblia que é o cheiro das águas. E você me diz, mas água não tem cheiro. No teu olfato não tem cheiro, nem no meu. Mas no olfato de Deus a água tem cheiro.
Para a árvore, a água tem cheiro. As coisas com Deus não trabalham no mundo da lógica. As coisas com Deus trabalham no sobrenatural. Esqueça a lógica, esqueça possibilidades. Ou, se quer lembrar dela, utilize ela. E deixe Deus agir com outrem através da fé. Porque Deus vai agir, mas é no campo da fé, aonde não há possibilidade, aonde está implantado o impossível, ali Deus atua e opera o milagre e ressuscita a esperança. Bendito seja o Senhor. Então, meus amados, Jó se encontrava nesta situação. Ele estava em chagas. Uma doença terrível acometeu seu corpo e por muitos dias e meses ele ficou em puras chagas. E ele saiu de dentro da sua casa, do seu convívio familiar, e foi se coçar entre as cinzas com um caco de telha. Diz um sábio escritor que fizeram uma cova e colocaram Jó dentro dela. Uma precaução para que as feras não o comessem. Era impossível o vento entrar lá dentro da cova. Mas um dia, diz a Bíblia, por intermédio de Jó, que ele observou um redemoinho. E aquele redemoinho desceu até em cima da cabeça dele. E ele sentiu que Deus veio para falar com ele. Não importa se você vive em uma cova de desânimo, o redemoinho de Deus vai soprar sobre sua cabeça muito breve. E a resposta de Deus virá. E a resposta de Deus será favorável. A resposta de Deus nunca é duvidosa e nunca é para amanhã. A resposta de Deus é favorável, é para dar solução, é para suscitar a esperança. Bendito é o Senhor. Meus amados, árvore também é comparada com nações. Jesus disse-nos assim no Evangelho: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando os seus ramos já têm brotado, sabei que próximo está o verão. Assim vós, quando virdes acontecer todas essas coisas, sabei que a minha vinda está próxima. Israel é colocada no cenário profético como uma árvore. E pensa na árvore, uma árvore frutífera, abundante. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no capítulo 37 de Ezequiel, diga comigo, 37 de Ezequiel. No capítulo 37 de Ezequiel, Deus fala com a nação profeticamente. Deus vaticina, anuncia no campo profético algo que iria acontecer depois de 2.400 anos na frente. Olha, escute-me, você está aqui essa noite. Não é só para pleitear por sua causa, até porque Deus vai lhe levar a entender coisas maiores. Nunca pleiteie só por sua causa, porque o teu Deus é o Deus de Abraão, e o Deus de Abraão é o Deus da tua posteridade. Glória a Deus. Você sentado aqui, adorando a Deus, fazendo voto de fidelidade, você está garantindo o sucesso dos seus filhos, a vitória dos seus netos, aleluia, a segurança dos teus bisnetos. A sua posteridade não será usuário de droga. Eles podem até passarem por lá por uma experiência. Eles não serão toxicômano, não serão alcoólatra. Eles podem até passarem por lá por experiência, mas a sua posteridade está sendo resgatada por Deus. Por Deus, bendito é o nome do Senhor. A esperança da sua posteridade, do teu amanhã, já está garantido com esperança diante de Deus. Quem acredita e deseja isso, levante a mão e glorifique ao Senhor. Deixa-te dizer que eu fui o primeiro que me converti na minha família. Pensa em uma família descendente de português, ruim, idólatra, terrível, teimosa. Mas Deus me resgatou. E eu fico a pensar, quem da minha família, antes de mim, intercedeu para que eu viesse a aceitar a Jesus Cristo? Porque isso é uma consequência. Você está aqui é uma reação.
Alguém provocou uma ação diante de Deus e você é a reação desta ação. Você não está aqui por acaso. Alguém pagou um preço, alguém pediu, alguém acreditou que a sua posteridade seria uma bênção, e Deus olhou você. Quem sabe até mesmo antes de você ter nascido, Deus viu você. E quando seu papai e sua mamãe, com muito amor, deitaram para fazer você, Deus disse: está nascendo a esperança da posteridade de alguém que me buscou. Você é a promessa de Deus nessa terra. Então levante a sua mão e glorifique a Jesus, porque o melhor está por vir. Deus lhe tirou do cativeiro, lhe tirou da morte, da desesperança, e introduziu esperança no seu coração. Pois bem, Ezequiel 37, Deus diz assim para Ezequiel: veja meu filho, veja meu profeta. E levou ele a uma visão, e ele viu em sua visão um vale de ossos secos. E Deus lhe perguntou: poderão reviver esses ossos? Eu já falei aqui em uma quinta-feira, eu quero repetir. Aí está a pergunta de Deus e a resposta do homem. E eu me curvo diante da resposta de Ezequiel. Ezequiel foi muito sábio quando respondeu. Ele disse a Deus: tu o sabes, ó Deus. Porque Deus lhe perguntou: poderão reviver esses ossos? Ezequiel olhou e disse: tu o sabes. Resposta inteligente. Deixa com Deus, que Ele sabe todas as coisas. Não questione e nem perca a esperança. Ele sabe tudo. E Ele vai ressuscitar o que está perdido no meio da sua família, no meio do seu convívio. Tu o sabes, ó Deus. E o que ocorre, Ezequiel viu naquela grande visão, que aquele vale de ossos secos se levantavam e voltavam a viver. Interessante que ele via ossos de pernas saírem da direita e irem até a esquerda e se unir em outros ossos, cabeça de lá da esquerda, virem rolando e se unir ao corpo aqui na direita. Houve um grande rebuliço no vale. Ele não entendeu nada. Era Deus mostrando o que iria acontecer com uma nação inteira. E de fato aconteceu. Israel foi para o cativeiro. Israel foi levado de sua terra. Tiraram Israel de dentro de Canaã. Tiraram a sua capital, Jerusalém. Destruíram o seu templo em Jerusalém e levaram Israel para a Babilônia. Lá Israel ficou 70 anos. Quando eles voltaram, parece que eles estavam desanimados e tristes, mas Deus estava reanimando aquele pequeno rebanho. E o que aquele pequeno rebanho não sabia é que no futuro eles iriam representar uma grande e poderosa nação na terra. É o que ocorre hoje. Quem não conhece a história de Israel, todos conhecem a história de Israel, até mesmo quem não é evangélico. Israel foi lançado por todas as nações. Eu estive fazendo a obra missionária na Europa por quase 6 anos, e eu passei em alguns lugares, inclusive aonde há guetos, aonde há campos de concentrações que se queimaram muitos judeus. Quem não conhece o gueto de Varsóvia, quem não conhece Basileia, a história de Basileia na Suíça, quem não conhece a noite de São Bartolomeu, quem não conhece 1005 em Lisboa, quando os judeus eram assassinados, mortos e jogados de uma nação para outra, era como um vale de ossos secos, e eles diziam para si: a nossa esperança morreu, abriu uma sepultura e nós estamos dentro dela. Olha que terrível, como chegou a situação. Eles se sentiam sepultados, mas Deus disse ao profeta: poderão viver? Tu o sabes, ó Deus. Deus determinou: profetiza esses ossos para que vivam. E na medida que ele profetizava, ele via na visão que os ossos recebiam carne, nervo, tendões e ficavam de pé e viviam. Espere lá, Deus tem o tempo para realizar as coisas. Eu estou a falar para pessoas que receberam poderosas mensagens, até de difíceis interpretações, mas pronto, você acreditou. Aí está o ponto fundamental: continue acreditando. Uma coisa que é impossível dos impossíveis é Deus mentir.
Escute, há uma grande possibilidade dos profetas mentirem. Até mesmo o verdadeiro, quando ele é bem intencionado e fala a mais do que Deus manda, é possível que algumas coisas não se cumpram. Mas quando Deus fala pela boca do profeta, ou por sonho, ou por visão, se segure, porque no tempo dele vai cumprir. E quando se cumprir, não tem para ninguém. Sai da frente, porque Deus está agindo. E quando Deus age, é maravilhoso. Passam-se os anos, querido. Passam-se os anos, chega o século XX. Chegou o século XX, Primeira Guerra Mundial, 1918. Os judeus massacrados em todas as nações. Surge a Segunda Guerra Mundial, 1940 em diante. Começa o auge da guerra, 1944, 45. Os judeus sendo sepultados. Os judeus vivendo como ossos secos. Mas a palavra de Deus estava lá. Um determinado dia, parece que eu vejo Deus dizendo: vou me levantar do trono para cumprir a minha palavra que prometi. Porque ainda há esperança para esse povo. E quando Deus se levanta do seu trono, é para coisa muito especial. É para as coisas que Ele não quer que os anjos façam. É para coisas que Ele não quer que o arcanjo faça, os querubins e os serafins façam. É coisa que Ele mesmo quer fazer. Há coisas que Deus deixa para os pastores lhe ajudarem a fazer em seu favor. Há coisas que Deus permite às pessoas que lhe rodeiam orarem em seu favor para você receber vitória. Há coisas que Ele envia um anjo através de uma visão, de um sonho, e lhe abençoa. Mas há coisas que Ele mesmo se levanta no trono para lhe abençoar. E eu tenho uma palavra, é muito segura: Deus está se levantando do seu trono para agir em favor de muitos aqui. Vai ressuscitar seus sonhos, vai ressuscitar sua esperança, e você vai gritar e cantar um hino novo, e vai perceber que o melhor está por vir. Glória ao nome do Senhor. Termina a Segunda Guerra Mundial, não só os judeus sem nação, mas muitas outras nações sem pátria. Mas chegou o momento de Deus cumprir o que prometeu. 1947. E deixa eu abrir um parêntese, me lembrei agora. Deus usou um brasileiro para o cumprimento desta profecia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Outra coisa mais interessante, um brasileiro do sul do Brasil, nasceu na cidade de Alegrete, filho de um coronel e também de um fazendeiro. Você pode conhecer a história. Oswaldo Euclides de Souza Aranha, conhecido por nós como Oswaldo Aranha, é convidado para presidir a segunda sessão geral da ONU. A ONU, Organização das Nações Unidas, estava recente fundada. 1945 a fundaram para promover a paz das nações pós Segunda Guerra Mundial. 1946 a primeira sessão, 1947 a segunda sessão. Na segunda sessão da ONU, para trazer liberdade ao Estado palestino. Quem preside a sessão? O chanceler e toda a sua delegação do Brasil, chanceler Oswaldo Aranha. Meus amados, leia a história. Foram 13 votos contrários, foram 10 votos em branco, 10 abstenções, e foram 33 votos a favor. Israel passou a ser uma nação do dia para a noite, e Deus cumpriu poderosamente a sua palavra. Estava lá o povo judeu sendo ressuscitado, saindo da sepultura. A esperança daquele povo volta a brilhar. Não importa quanto tempo você está sofrendo e passando luta com sua família, essa noite Deus vacina no teu ouvido, Deus grita no teu ouvido: a esperança, filho, a esperança, filha. Tira o desespero do teu coração, porque eu tenho vitória para a tua vida. No meio desse temporal, meu filho vai andar sobre as águas para ir ao teu encontro e te abençoar.
No meio da tempestade, Jesus Cristo entra no teu barco para ficar contigo. Ei, escuta, o barco que Jesus está não afunda. Pode não haver esperança para um barco em que Jesus não está, um Titanic da vida, mas o barco que Jesus está bem seguro. Pode ser ele simples, pode ser ele pequeno, mas se Jesus está, ele garante a tua vitória e uma esperança de chegar no outro lado. Bendito é o Senhor. 1947, Israel passa a ser uma nação. A Palestina tinha vários nomes, estava sob o domínio da Inglaterra, do Reino Unido, da Grã-Bretanha, e eles, aborrecidos, não foram nessa sessão da ONU, mandaram uma carta, chamada Cartilha da ONU, dizendo: o governo da sua majestade encara favorável um lar para o povo judeu e usará de todos os empenhos para a realização desse objetivo. Se cumpriu na íntegra. Deus ressuscitou a esperança da nação de Israel. Se não fosse assim, os cristãos não poderiam ir lá como vão. Essa igreja tem uma caravana mês que vem para ir em Israel. Por que isso? Porque Deus cumpriu uma profecia. Aleluia, Deus esmagou o adversário. Aleluia, Deus está pisoteando nos adversários. Ninguém pode impedir o que Deus tem para Israel. Israel está na promessa de Deus. Sim, meus amados, o melhor de Deus para Israel está por vir. Ainda que eles vão passar lutas, dificuldades, tempestades, mas Deus tem o melhor para a vida deles. Nós somos o Israel de Deus, e o melhor para a igreja virá. Ontem ainda eu falei para um amigo, meu amigo, bati nas costas dele, disse: com Cristo, vivendo ou morrendo, amanhã será melhor que hoje. Tenha esperança que você vai vencer. E eu venho aqui essa noite dizer que há esperança. Há esperança para a árvore como pessoa, a árvore como família, a árvore como nação. Bendito é o Senhor. Lembram quando Jesus morreu? Após Jesus ter morrido, seus discípulos evacuaram da área, combinaram entre si e voltaram para o cenáculo mobilado, aquele cenáculo onde eles participaram da Santa Ceia com Jesus. Mas agora, trancado, terrivelmente trancado, eles, com medo dos judeus daquela época, se trancaram. Estavam sem esperança, desmotivado. Parece que eu vejo Pedro a pensar: o que eu vou fazer? Vou comprar novos barcos? Se ele tinha alugado os barcos, talvez ele pensou assim: vou encerrar os contratos dos barcos, retorno à pesca. E de fato foi o que ele fez. E junto com ele, alguns dos outros discípulos voltaram à pesca. Eles perderam a esperança do ministério, perderam a esperança do evangelho, perderam a esperança de todas aquelas promessas que Jesus havia feito. Perderam a esperança nas profecias, perderam a esperança nos assentos para julgar a nação de Israel, para julgar os anjos. Todas aquelas palavras bonitas, interessantes de Jesus, saíram do coração deles. Perderam a esperança, voltaram ao mundo natural, e no mundo natural mergulharam em uma angústia, em uma solidão. Mas o que ocorre? Jesus foi ao encontro deles para ressuscitar a esperança deles. Jesus é especialista em ressuscitar a esperança. Se a sua esperança morreu, hoje Jesus ressuscita a esperança. E a esperança que Jesus ressuscita não morre nunca. Você vai levar para a vida eterna. Capítulo 24 de Lucas, verso 36 a seguir. Eles trancados, de repente Jesus aparece no meio deles. E o que Jesus diz? A paz seja convosco. Em um clima de tensão, preocupação, angústia, desespero, todos os predicados dos mais ruins que você possa imaginar, Jesus chega e quebra o gelo. A paz seja convosco. Meus amados, Jesus é atípico do mundo. Jesus sempre vem na contramão. E quem quer ter vitória com Jesus, nunca vai andar segundo o curso desse mundo.
Ele sempre vai andar na contramão do curso desse mundo. A sua história é diferente das demais. Você é diferente dos demais. Com os demais que não são, pode acontecer de uma forma, mas com você que é e pertence a Jesus, vai acontecer da forma que Jesus determinou na sua vida. Mas escute, o importante é que não haverá dúvida, acontecerá, porque haverá esperança. A árvore que foi cortada, ela vai brotar, crescer, florescer e dar ramo como a planta. Vai voltar novamente a dar frutos. Pastor, eu estou no desânimo. Pastor, eu estou na inércia. Fazem vários anos que cruzei meus braços e nada faço. Essa noite você vai voltar a dar ramo como a planta. Deus está dizendo: eu injeto esperança no seu pequeno coração. E não caiu por terra o propósito que te fiz. Estou aqui para te abençoar. Eu sou teu Deus. Com Jesus você pode. Diga comigo: com Jesus eu posso. Glória ao nome do Senhor. Houve uma frase na Espanha em que uma equipe muito determinada, que queria ganhar os seus objetivos, colocar essa frase na mídia: podemos. Eu disse, essa frase está colocada em uma equipa muito boa, muito determinada, mas essa frase, ela se cumpre na íntegra no meio dos evangélicos. Quem pode mesmo é os evangélicos. Quem pode mesmo é aquele que crê em Jesus. E quem é os evangélicos? É os crentes? Não, é aquele que crê no evangelho. É aquele que crê em Jesus. Se você crê em Jesus, você está no caminho certo. Aleluia. O primeiro passo é crer. A esperança ressuscita. A vitória chega. O cumprimento das promessas acontece. Você sente a realidade de Cristo na sua vida. As demais coisas Ele opera na sua vida, para que você viva uma vida abençoada na presença dEle. Jesus chega entre eles. Por que vocês estão com medo? Sem esperança? Por que vocês pensam que eu sou um fantasma, um espírito? Apalpai-me, vede que eu tenho carne e ossos. Eu termino com isso, irmãos. A nossa esperança, ela não vai à sepultura. A nossa esperança nós levaremos conosco para a eternidade. A nossa esperança maior é que Jesus Cristo ressuscitou. A nossa esperança maior é que Jesus está vivo, diga amém. Esta é a nossa esperança. A igreja aos Coríntios tentou amortecer essa esperança no coração da congregação. Paulo escreveu a carta aos Coríntios, lá no capítulo 15, e disse: se nós esperássemos só nessa vida, não acreditando na ressurreição, nós seríamos os mais miseráveis entre os homens. Mas assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Bendito é o Senhor. Nossa esperança, coisa linda, amados. O nosso líder morreu, já fazem mais de 2000 anos, ressuscitou e está vivo. É o único líder de religião que está vivo. Existem inúmeras religiões, inúmeras das quais você conhece algumas. Todas elas, os seus líderes estão na tumba. Aqui jaz os restos mortais, e vai dizendo o nome dos seus líderes, mas Jesus está vivo. Ele está entre nós vivo. Se alguém quiser imitar Jesus e imitar a sua crença e a sua religião, vai ter que nascer de novo, e terá que nascer de uma virgem, e isso já vai ser impossível. Depois vai ter que fazer alguns milagres, como transformar água em vinho, como andar por cima do mar, como ressuscitar mortos de 4 dias, e dar a sua vida pelos seus discípulos, e depois ressuscitar, trazer de volta. Isso é impossível, mas Jesus fez, e Ele está vivo. Ele ressuscitou a nossa esperança. Nós podemos levantar a mão e dizer: temos esperança. Glorificado
seja o Senhor. Apalpai e vede que tenho carne e ossos, e não sou um espírito e um fantasma como pensais. Jesus, no seu corpo carne e osso, ele podia aparecer e desaparecer. Esse é o corpo que eu e você teremos o dia em que Jesus nos arrebatar. A igreja será arrebatada, os salvos desaparecerão da terra. Nossos entes queridos que morreram e já foram sepultados, eles ressuscitarão, tomarão um novo corpo transformado. A esperança para os nossos entes queridos que já foram, a esperança de nós nos encontrarmos com eles, a esperança nesse contexto, porque Jesus é a nossa esperança. A árvore está cortada, está morta, a árvore está extinta, mas o Senhor, ao bom cheiro das águas, Ele é a água verdadeira. Ele está aqui essa noite para pôr a árvore de pé, fazer ela dar vida e vida com abundância. Vamos ficar de pé essa noite. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar, vamos louvar, melhor dizer. E eu quero convidá-lo a vir à frente, resgatar a sua esperança, ou fortalecê-la. Se você já está sem esperança em algum contexto da vida, venha resgatar a sua esperança, corra. Ou se você está sendo ameaçado em sua esperança, venha restabelecê-la, venha fortalecê-la. Bendito é o Senhor. Deus tem vitória para a sua vida essa noite. Aonde está a pessoa que deseja uma injeção na sua esperança, venha buscar em nome do Senhor. Quantas pessoas vivendo uma vida sem esperança em alguns contextos, mas nessa noite é noite de ressuscitarmos a esperança. Está vindo as pessoas para a frente, poderão vir. Vou orar por vocês, vou orar com vocês. Há esperança para a árvore. Você é uma árvore que quem sabe está murcha. Pode vir mais à frente, por gentileza, cheguem mais. Ocupe o espaço vazio. Há mais lugares no corredor para quem depois vier atrás de si. Isso, nós vamos orar por você. O Deus que operou na vida dos seus discípulos, o Deus que operou na vida de Jó, Jesus Cristo, a nossa esperança, que operou na vida da nação de Israel e que tem operado nas nossas vidas. Ele que trabalhou no coração dos discípulos, trabalha no meu e no teu e no nosso coração. Ele tem o melhor para as nossas vidas. Deixa eu lhe dizer uma verdade. Deus me falou isso quando eu vinha e quando eu estava dirigindo para vir para cá. Deus disse: meu servo, é o melhor lugar para se estar uma noite como essa, é na minha casa. Deus disse para mim: muitos vão estar lá para ouvir a minha palavra. Diga para eles no final que foi o melhor lugar que eles escolheram para estar essa noite. Foi na minha casa, porque na minha casa é a minha presença, e na minha presença há esperança. Põe a mão no seu coração, campeão de Deus. Põe a mão no seu lindo coração e prepara para receber a bênção do Senhor. Já foi louvado, pregado, agora vamos orar. Depois da oração eu entrego o microfone, mas você não vai sair daqui sem receber uma oração. Se prepare para receber uma bênção de Deus através da oração. Escuta, quando o pastor prega, ele é um profeta de Deus para a sua vida, para o seu ouvido, para o seu coração. Mas quando ele ora, ele é como um sacerdote de Deus para a sua vida. Qual é a diferença, pastor? O profeta, ele traz Deus através da palavra até o povo, e o sacerdote leva o povo através da oração até Deus. Você vai ser levado até diante de Deus, e Deus vai nessa noite analisar direitinho a sua situação, mas ele já de antemão, antecipado, ele diz: há esperança. Remantecouva, labachuri, me cantarabe. Eu vejo aqui na minha frente algumas pessoas, e não é pouca. Como eu queria dizer pessoalmente para você ser impactado com uma forte emoção, mas não precisa isso.
Acredite no que eu estou a dizer. Há esperança para o seu caso. Há esperança para essa situação. Há esperança para essa peleja. Há esperança. Deus lhe diz que há esperança. Então receba ela no campo da fé, em nome do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, seu Filho, nós estamos diante da sua presença. Temos, Senhor, pregado a tua palavra com ousadia, com determinação nessa noite, acreditando, ó Pai, que esperanças serão ressuscitadas aqui essa noite, pois é uma quinta-feira da vitória. Ó Pai, nós precisamos da sua vitória, e aqui está um povo que crê na vitória. A verdade é que eles crêem, Pai, que eles estão aqui, estão a ouvir a tua palavra, estão a te adorar nesse culto. Senhor, que a esperança deles sejam aumentadas, sejam fortalecidas, sejam enriquecidas e até mesmo ressuscitadas. Seja ressuscitada a esperança do seu coração, o seu casamento, em nome de Jesus Cristo, a paz interna entre a sua família, entre os teus negócios, entre a sua vida profissional, material e também a sua vida espiritual. Em nome do Senhor eu declaro que há esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está sendo derramado nesse momento nos vossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Recebam o melhor de Deus em nome de Jesus. Olha aqui para mim agora, santos. Aleluia. Levante a mão direita. Coloque no ombro de quem está na sua frente. E diga assim: há esperança para ti também. Vai dizendo: em nome de Jesus, há esperança para ti também. Vai dizendo: há esperança para mim, mas há para ti também. Aleluia. Diga agora: há esperança para nós em nome de Jesus. Isso. Diga assim: Jesus é a nossa esperança. Aleluia. Diga mais uma vez: Jesus é a nossa esperança. Diga mais uma terceira e última vez: Jesus é a nossa esperança. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Abachuri-me cantarábia. Terramante povasnai. Bendito é o Senhor, o Rei da Glória. Aleluia. Deus está aqui. Ele é a nossa esperança. Transforma minha vida, o meu estado. Adore o Senhor. Retolhe teu lugar, permaneça só mais um pouquinho adorando o Senhor. Em seguida nós vamos estar orando com imposição de mão a todos que desejam. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome